Irmãos, irmãs, mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje a gente vai iniciar mais um capítulo desse livro que nós temos diante de nós, a saber, o capítulo 2. E aí hoje nós vamos deter a nossa atenção no texto que nós encontramos entre os versículos 1 até o versículo número 3. Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o verso número 3. Assentados mesmos como os irmãos, como os amigos estão, nós vamos proceder com a leitura da palavra. Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 3. Efésios 2, de 1 a 3, diz o seguinte: irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até aqui, até o versículo 3. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graça, e toda vez que eu falar essa palavra graça, eu vou falar no sentido salvador, apenas quando nós fizermos observação em contrário. Graça, no seu sentido salvador, é uma palavra pequena em seu tamanho. Porém, é uma palavra grande, não só no seu significado, mas também na sua importância. A palavra graça, repito, é uma palavra pequena no que diz respeito ao seu tamanho, apenas 2 sílabas, porém, em relação ao seu significado, porém, em relação à sua importância, essa palavra graça, ela é grandiosa, mas ela é grandiosa e grandiosa mesmo. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, é a graça de Deus, a graça no seu sentido redentor, a graça no seu sentido salvador, que explica a razão de nós estarmos aqui na noite de hoje, adorando a Deus, glorificando o seu nome, fazendo diferente do que boa parte das pessoas estão fazendo agora, nesse exato instante, nesse exato momento. Sem a graça de Deus, não pode haver salvação. Sem a graça de Deus, não pode haver a comunhão com Ele. Sem a graça de Deus, não pode haver serviço à obra do Senhor, serviço à causa de Deus. Sem a graça de Deus, não pode haver esperança gloriosa em relação às nossas vidas. Então, tudo, meus irmãos, absolutamente tudo, minhas irmãs, em relação à nossa vida, em relação ao nosso viver, é explicado e existe a partir da graça de Deus, do seu favor imerecido em relação a cada um de nós. Por isso, a gente pode dizer, por isso a gente pode afirmar que sem a graça de Deus não existe vida cristã. Sem a graça de Deus não existe vida espiritual. Sem a graça de Deus não existe a nossa vida e a nossa vida com Deus. É interessante porque é sobre essa graça que o apóstolo Paulo, ele fala, sobretudo aqui nesse trecho do capítulo 2 da carta aos Efésios, sobretudo dos versículos 1 até o versículo de número 10. Ele vai falar acerca da graça de Deus. E isso não acontece aleatoriamente, isso não acontece acidentalmente. Conforme nós vimos, capítulo 1 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele expõe o plano redentor de Deus, ele expõe o plano salvador do Senhor, a partir da função ou a partir da atuação de cada uma das 3 pessoas da Trindade. O Deus Pai, escolhendo os que seriam salvos desde toda a eternidade, o Deus Filho, vindo aqui à terra e consumando a salvação destas pessoas
através da sua morte, da sua redenção na cruz do Calvário, e o Deus Espírito Santo aplicando essa salvação num determinado dia, num determinado momento, na vida dessas pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele expõe aquilo que nós chamamos de plano redentor, entre os versos 3 até o verso de número 14 da sua primeira carta, do seu primeiro capítulo da carta aos Efésios. Mas não só isso, conforme nós vimos em sermões anteriores, também no capítulo 1, Paulo, ele faz uma oração em favor do crescimento espiritual dos Efésios, em favor do desenvolvimento da graça em relação àqueles irmãos. E ele apoia a eficácia da oração, a certeza que Deus responderia aos seus pedidos, aos seus clamores, à sua intercessão, aqui, ao poder de Deus, ao poder do Senhor, conforme nós vimos na semana passada, que ele detalha entre os versículos 19 até o versículo de número 23. Agora, meus irmãos, meus amigos, Paulo ele vai abrir mais um capítulo da carta aos Efésios, capítulo 2, e ele vai tratar, sobretudo nos 10 primeiros versos, acerca da graça salvadora de Deus, acerca da graça salvadora do Senhor. Contudo, num primeiro instante, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar como é que nós estávamos, como é que nós nos encontrávamos quando a graça de Deus se manifestou eficazmente, quando a graça de Deus se manifestou poderosamente em relação às nossas vidas, explicando a nossa salvação, explicando a nossa redenção. E na medida que nós compreendemos esse fato, na medida em que nós compreendemos essa realidade, nós chegaremos a uma conclusão inevitável. Como é grande, meus irmãos, como é imensa, meus amigos, a graça salvadora de Deus, a graça redentora do Senhor. E é justamente pensando nisso que nós vamos trabalhar esse título, esse tema na noite de hoje: a grandeza da graça de Deus, a grandeza da graça do Senhor. Quando foi que a graça de Deus se manifestou em nossas vidas? Em que condições nós estávamos quando Deus revelou o seu favor imerecido a cada um de nós? Qual era a nossa situação real? Qual era a nossa condição real quando Deus graciosamente nos redimiu a partir da obra de Jesus Cristo? É disto que o apóstolo Paulo vai tratar, é disto que o apóstolo Paulo vai falar entre os versículos de 1 até o versículo 3, e ele vai nos mostrar pelo menos 5 condições, pelo menos 5 circunstâncias nas quais nós estávamos quando a graça de Deus se manifestou na nossa vida, quando a graça de Deus se manifestou em nossa salvação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a graça de Deus se manifestou em nossas vidas quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A graça de Deus se manifestou em nossas vidas quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vejam aí, versículo número 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus, veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está apontando para a condição de morte espiritual que acometia os irmãos que foram salvos lá da igreja de Éfeso, ou seja, os Efésios. Aqui, repetindo, Paulo ele aponta a condição de morte espiritual na qual se encontrava os Efésios quando a graça de Deus se manifestou redentoramente em relação às suas vidas. Essa palavra morte que o apóstolo Paulo usa aqui, ela traz essa ideia, ela traz esse entendimento de miséria completa no sentido espiritual, que o homem sem Deus, que o homem sem salvação, ele se encontra na sua vida, na sua existência presente. Essa palavra morte que Paulo usa aqui,
é a palavra que na nossa língua dá origem à palavra necrotério, palavra necros, mostrando justamente isso, descrevendo justamente isso, a nossa condição espiritual antes da salvação, a nossa condição espiritual antes de nós conhecermos a Deus, antes de nós conhecermos ao Senhor. Em termos espirituais, a semelhança que acontece com o cadáver, nós não temos condições de responder aos estímulos espirituais. Nós não temos condições de agir em termos espirituais. É por isso que foi essa a palavra, é por isso que foi essa a expressão que o apóstolo Paulo utilizou para que assim nós pudéssemos compreender a nossa situação antes da redenção, antes da salvação. Nós não enxergávamos as belezas do Evangelho, nós não entendíamos a grandeza da pessoa do nosso Salvador, nós não sentíamos nenhum tipo de emoção, de sentimento, de amor em relação a Cristo, ou seja, nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos inativos em termos espirituais, não reagíamos à graça de Deus, não nos dispunhamos a fazer a sua vontade, a cumprir o seu propósito em relação às nossas vidas. E é assim, meus irmãos, é assim, meus amigos, que o apóstolo Paulo, ele descreve a situação espiritual do homem sem Deus, do homem sem o Senhor, sem experimentar da sua salvação, sem experimentar da sua redenção. E é interessante, porque para aprofundar ainda mais essa descrição, para especificar ainda mais essa condição espiritual, o apóstolo Paulo, ele usa duas evidências que caracterizam a morte espiritual quando alguém está nessa condição de morto em relação a Deus, de morto em relação ao Senhor. Em primeiro lugar, essa condição de morte espiritual faz com que nós nos desviemos da palavra de Deus, da vontade do Senhor em relação às nossas vidas. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que nós estávamos mortos em delitos. A palavra delitos que Paulo usa aqui traz essa ideia, traz essa compreensão, traz esse entendimento que nós nos desviávamos, que nós nos afastávamos de tudo aquilo que Deus requeria, de tudo aquilo que Deus exigia, de tudo aquilo que Deus determinava através da sua palavra para as nossas vidas, para o nosso viver aqui na terra. Éramos continuamente desviados da vontade de Deus, do seu propósito em relação às nossas vidas. Mas não só isso, ainda aprofundando essa questão da nossa condição espiritual antes da salvação, Paulo disse que nós não só estávamos mortos em delitos, mas também nós estávamos mortos em pecados. A palavra pecado aqui significa errar o alvo, e era justamente isso que nós fazíamos antes da nossa salvação. Errávamos o alvo proposto por Deus em relação às nossas vidas, errávamos o seu objetivo, errávamos o seu propósito, errávamos a sua vontade continuamente em relação às nossas vidas. Então, são nesses termos, então, são através dessas palavras que o apóstolo Paulo, ele destaca aqui a nossa condição de morte espiritual antes da salvação, razão pela qual ele teve que ser gracioso conosco para que assim nós pudéssemos experimentar de vida eterna. Portanto, meus irmãos, meus amigos, a Bíblia, ela traz esses contornos tristes em relação à situação espiritual do homem sem Deus. Por quê? Se encontra morto em seus delitos e pecados, não há vida espiritual na sua vida, ele erra o propósito de Deus em relação a ele e ele descumpre continuamente o propósito de Deus em relação à sua vida. Então, quando foi que nós fomos alcançados pela graça? Quando nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, quando nós estávamos mortos em delitos, quando nós estávamos mortos em pecados. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a graça de Deus salvadora, a graça de Deus redentora, ela se manifestou em nossas vidas quando nós éramos, em segundo lugar, escravos do mundo. A graça de Deus se manifestou em nossas vidas quando nós éramos, em segundo lugar, escravos e escravos do mundo. Vejam aí a parte inicial do versículo 2, Efésios 2, parte inicial do versículo 2.
diz o seguinte: nos quais andastes outrora, antes, e ele segue, segundo o curso deste mundo, segundo o curso deste mundo. Então, aqui nesse trecho, Paulo ele mostra que os efésios, antes da sua salvação, eles seguiam, eles percorriam nos valores opostos aos valores de Deus, nos valores contrários aos valores de Deus. E é interessante, porque quando a gente faz um estudo acerca da cidade de Éfeso, nos tempos do apóstolo Paulo, a gente chega, irmãos, meus amigos, facilmente a esse entendimento, facilmente a essa conclusão. Ou seja, a cidade de Éfeso, nos tempos do apóstolo Paulo, era uma cidade caracterizada pelo mundanismo, em termos de ações, em termos de prática. Existia aquilo que se fazia na cidade, que era o culto pagão à deusa Diana, que era um tipo de padroeira, vamos dizer assim, da cidade de Éfeso. E é interessante, porque no culto que era prestado à deusa Diana, havia uma mistura, não só da idolatria em si, mas também havia uma mistura da idolatria com a perversão. Tanto é que dentre algumas práticas de adoração que se realizava em relação a Deus Diana, dentro do seu templo, consistia justamente em práticas sexuais. E aí você observa que era isso que caracterizava aquela cidade, que foi isso que caracterizou a vida de muitos irmãos para os quais aqui Paulo está escrevendo, mas que eles foram alcançados pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, era nessa situação também que nós nos encontrávamos. Talvez numa maior ou menor intensidade, talvez num determinado tipo de prática ou em outro tipo de prática, mas a grande questão é que a gente não pode separar. A grande questão é que a gente não pode desvencilhar o nosso mundanismo da nossa realidade anterior, antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós termos sido salvos pelo nosso Salvador. Isso acontece às vezes no seu sentido mais explícito, no seu sentido mais aparente, sobretudo em relação àquelas pessoas que enveredaram no caminho da luxúria, enveredaram no caminho dos vícios, enveredaram no caminho da prostituição. E o que é isso? É o mundanismo no seu sentido mais direto, é o mundanismo no seu sentido mais explícito. Mas não só isso, existe aquele mundanismo que nós chamamos de mundanismo velado. É aquele que muitas vezes não acontece no seu sentido mais explícito, mas ocorre sim no nosso coração. Por exemplo, quando nós usamos de orgulho, quando nós usamos de vanglória em nosso coração, e muitas vezes nos achamos superiores, e muitas vezes nos achamos melhores do que as outras pessoas. O que é isso? Na prática também é o mesmo mundanismo. Então, quando nós analisamos a vida do ser humano, antes de ser alcançado pela graça, antes de ser alcançado pela salvação de Cristo Jesus, é essa também a sua condição. É essa também a sua situação, ou seja, ele segue naqueles valores, ele segue naqueles pensamentos, ele segue naquelas condutas que são contrárias, que são opostas à vontade de Deus, à sua palavra, o seu propósito em relação às nossas vidas. E todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, num certo sentido ou em outro sentido, a gente desfrutou dessa realidade antes de nós termos tido um encontro com Cristo, com o nosso Salvador. Então, a grandeza da graça de Deus é clara? É. E quando foi que ela nos alcançou? Quando foi que nós a experimentamos? Em segundo lugar, quando nós éramos escravos e escravos do mundo. Mas não só isso. A graça de Deus se manifestou em relação a cada um de nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. A graça de Deus se manifestou a cada um de nós quando nós éramos escravos do mundo. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus salvadora se manifestou a cada um de nós quando nós estávamos, meus irmãos, minhas irmãs, dominados e dominados pelo diabo. A graça de Deus salvadoramente se manifestou em nossas vidas quando nós estávamos dominados pelo diabo. Vejam aí, versículo 2, parte B, Efésios capítulo 2, versículo 2.
diz o seguinte: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele mostra a prisão espiritual na qual se encontrava os efésios antes de serem salvos e salvos por Jesus Cristo. E conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina, essa prisão ela se fazia real porque aqueles irmãos, a semelhança também que acontecia conosco, eles estavam cativos pelo diabo, cativos pelos anjos maus. Nos tempos do apóstolo Paulo, se cria que os anjos maus eles estavam percorrendo a atmosfera na qual nós vivíamos. E no caso específico da cidade de Éfeso, a gente percebe isso com a maior clareza em virtude da idolatria, em virtude do mundanismo, em virtude do misticismo que também caracterizavam aquela cidade, razão pela qual ela estava posta no maligno. Conforme nós falamos, havia adoração à deusa Diana. Conforme nós falamos, essa adoração ela misturava práticas idólatras com práticas sexuais, ou seja, com fornicações, com orgias. Mas não só isso, a cidade de Éfeso era uma cidade que vivia basicamente da idolatria, em virtude da confecção, em virtude da venda de nichos, ou seja, de santinhos, vamos assim dizer, com a deusa Diana. E aí você percebe aquela situação complexa, aquela situação difícil, aquela situação terrível, espiritualmente falando, na qual se encontrava a cidade de Éfeso e os seus habitantes. Então foi dessa realidade, por não dizer dessa triste realidade, que a graça de Deus alcançou algumas daquelas pessoas. E conforme nós falamos, a cidade de Éfeso, ela não só era caracterizada, quer seja pela idolatria, quer seja pelo mundanismo, mas também pelo próprio ocultismo. Era uma cidade mística. Tanto é que há alguns anos, aproximadamente 50 anos, foram descobertos livros místicos que eram vendidos, que eram confeccionados lá naquela cidade. Não é sem razão que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19, durante o tempo em que Paulo estava naquela cidade, e ele promoveu um grande avivamento espiritual, o avivamento foi tão grande, o avivamento foi tão intenso, que algumas das pessoas envolvidas com a magia chegaram a queimar os seus livros em praça pública. Então, era por isso que o apóstolo Paulo dizia que aqueles irmãos, eles estavam presos, cativos no laço do diabo, repito, não só por causa do mundanismo, por causa da idolatria e também por causa do misticismo. Contudo, essa triste realidade, ela não é restrita e não fica restrita aos irmãos efésios, não, jamais. Essa também era a nossa situação, essa também era a nossa condição, meus irmãos, minhas irmãs. Nós nos encontrávamos cativos, nós nos encontrávamos presos à vontade do diabo, satisfazendo o seu desejo, submisso à sua vontade e o seu propósito em relação às nossas vidas. É por isso que nós encontramos, assim como fazia parte, de certa forma, do nosso viver, tantas pessoas, mas tantas pessoas subjugadas pelo diabo. Às vezes você conversa, às vezes você fala e não vê iniciativa da parte daquelas pessoas de tentar mudar a sua vida. E isso tem uma explicação espiritual, isso tem um sentido espiritual. E qual é? É justamente essa condição. Uma vez que a pessoa não é salva, uma vez que ela não experimenta da salvação, ela está sempre satisfazendo, sempre obedecendo, sempre cumprindo os desejos do inimigo da nossa alma. Por quê? É nessa condição, porque é nessa situação também que a graça de Deus se revela, que a graça de Deus se manifesta e se manifesta em nossas vidas. Então, não perca a sequência, não perca a ordem lógica. Deus revelou a sua graça a nós, não qualquer graça, mas o favor imerecido seu em relação à sua salvação, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Quando nós estávamos escravizados pelo mundo, quando nós estávamos dominados pelo diabo. Mas não só isso, em quarto lugar, a graça de Deus se manifestou em nossas vidas quando nós éramos escravos da nossa carne. A graça de Deus se manifestou redentoramente nas nossas vidas quando nós estávamos escravos da nossa carne. Vejam aí,
versículo 3, parte B do versículo 3. Diz o seguinte, a palavra de Deus, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: entre os quais também todos nós andamos outrora, veja, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui, nessa parte inicial do versículo 3, nós encontramos a descrição do apóstolo Paulo da condição pecaminosa dele, de Paulo, e também dos Efésios, para os quais ele escreve. E aqui eu fiz essa ênfase, e aqui eu fiz esse destaque, porque não sei se vocês perceberam, mas o apóstolo Paulo, ele agora muda a pessoa na qual ele escreve. Ele diz, também todos nós. Se você observar, versículo 1, versículo 2, ele vai usar a palavra vós, porque ele estava se dirigindo especificamente aos Efésios. Agora ele se inclui, agora ele se une no grupo daqueles irmãos, mostrando aqui essa situação, mostrando aqui essa condição de quê? De estar escravo da carne, de estar escravo dos desejos. É interessante esse destaque, é interessante essa observação, porque o apóstolo Paulo, conforme nós falamos, ele se junta, não só ele, mas também os demais judeus que estavam na mesma situação, que estavam na mesma condição a que estavam os Efésios antes de terem sido alcançados e alcançados pela salvação. Talvez os judeus, e de fato eles tinham alguns privilégios espirituais, eles tinham acesso ao culto verdadeiro, eles tinham a revelação da palavra de Deus em suas mãos, eles tinham toda aquela herança religiosa, vamos assim dizer, e isso são privilégios espirituais, diferentemente daquilo que acontecia com os Efésios, que, conforme nós falamos, era um povo mundano, idólatra e também místico. Contudo, eles se equiparavam, contudo, eles se igualavam na sua condição espiritual antes de conhecerem a Cristo, antes de serem sido salvos pelo Redentor. Por quê? Porque eles viviam de forma... Por quê? Porque eles viviam de maneira que não agradavam a Deus, que não agradavam ao Senhor, que é o viver na carne propriamente dito. O viver na carne propriamente dito. E aí procuravam viver não só na carnalidade dos seus pensamentos, mas também na carnalidade das suas ações. E aqui Paulo, ele coloca os dois grupos num grupo só, de pessoas que estão carentes da salvação, de pessoas que estão carentes de vida eterna, quer sejam pessoas religiosas, pessoas que tinham a revelação de Deus, pessoas que tinham todo um histórico religioso, como era o caso dos judeus, a pessoas pagãs. O pecado nesse sentido, meus irmãos, o pecado nesse sentido, minhas irmãs, ele é universal. Ele é universal. O mundanismo, ele pode acontecer, conforme nós falamos, de maneira escancarada, através da prostituição, fornicação, vícios, adultérios e outras atitudes afins, mas também o mundanismo, o pecado, ele pode vir através de uma falsa piedade, que infelizmente era o que acontecia com os judeus, que se achavam melhores do que os outros, que se achavam melhores do que as outras nações. E aqui Paulo destrói esse tipo de pensamento e coloca-os na mesma condição e coloca-os na mesma situação de quê? De pessoas escravizadas à carne. Quer seja pelo orgulho espiritual que eles judeus tinham em relação às demais nações, quer seja por causa da intransigência que eles tinham de não aceitarem os outros povos como pessoas beneficiadas por Deus pela salvação, quer seja aquelas pessoas, quer seja aqueles habitantes da cidade de Éfeso que já viviam, que já estavam dominados, que já estavam mergulhados no mundanismo, na idolatria e também no misticismo. Então, essa situação, ela é uma realidade também hoje. Não importa se somos pessoas religiosas, não importa se nós somos pessoas mundanas no sentido exato em si da palavra, se nós temos essa prisão em relação à nossa carne, aos nossos desejos, sempre contrários a Deus, sempre contrários ao Senhor, nós estamos carecendo de salvação. Foi assim que aconteceu conosco, foi assim que se deu em nossas vidas, foi assim que Deus, ele revelou a sua graça em relação a cada um de nós, quando nós éramos escravos e escravos da carne. Mas não só isso. Em quinto e último lugar, a graça de Deus, meus irmãos, a graça de Deus, meus amigos, ela se manifestou em nossas vidas quando nós éramos filhos da ira. A graça de Deus se manifestou salvadoramente em nossas vidas quando nós éramos
filhos da ira. Veja aí, o finalzinho do versículo 3, a parte final do versículo de número 3. O apóstolo Paulo assim encerra esse trecho. Ele fala: e éramos, e aqui mais uma vez ele se coloca no meio, por natureza, veja, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo mostra que tanto ele, como também os efésios, eles estavam num permanente estado de indignação, num permanente estado de ira em relação a Deus, em relação ao Senhor. E por que é que isso acontece? Podemos nos perguntar. E por que é que isso ocorre? Podemos nos indagar. Por uma razão muito simples. De certa forma, é uma consequência de tudo aquilo que a gente viu. Uma vez que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, uma vez que nós estamos escravos do mundo, da nossa carne, do diabo, naturalmente, meus irmãos, naturalmente, meus amigos, nós atraímos sobre nós a ira, a indignação, o desfavor de Deus em relação não só às nossas atitudes, mas também em relação à nossa própria vida em si. E era assim que nós nos encontrávamos, era assim que nós estávamos, dentro dessa situação crítica espiritualmente falando, sendo objeto da ira divina, sendo objeto do castigo de Deus, que de certa forma, ao longo da nossa jornada, antes da salvação, a gente já experimentava algumas demonstrações, mas pela graça de Deus, mas pelo favor do Senhor, Ele mudou a nossa condição, para que assim, de receptores da ira de Deus, nós pudéssemos agora ser favorecidos com a sua graça, com a sua misericórdia em relação às nossas vidas. Contudo, o que fica de verdade, contudo, o que fica de princípio é que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas condições espirituais, elas não passam desapercebidas em relação a Deus. Ele se ira quanto a elas. Tanto é que a Bíblia diz que Ele é o Deus santo, tanto é que a Bíblia diz que Ele é o Deus justo, e automaticamente, pelo fato de ser o Deus santo, pelo fato de ser o Deus justo, naturalmente Deus ele há de aplicar, naturalmente Deus ele aplica a sua ira, a sua indignação. Daí a necessidade que a gente tem de nos voltarmos para a cruz, daí a necessidade que a gente tem de abraçarmos a graça de Deus, para que assim na eternidade não sejamos objetos da sua ira, da sua indignação eternamente, continuamente. Não, jamais. Então, quando nós lemos, meus irmãos, quando nós estudamos, meus amigos, essa primeira parte do capítulo 2 da carta aos Efésios, sobretudo nos 3 primeiros versículos, o que é que nós vemos aqui nesse trecho? O que é que nós observamos aqui nessa passagem? A descrição que Deus nos faz, através do apóstolo Paulo, acerca do homem, acerca do ser humano, antes de ser alcançado, antes de ser buscado pelo favor imerecido de Deus, pela graça de Deus em relação à sua vida. E qual é o raio-x? Qual é o diagnóstico espiritual que Deus ele atesta acerca da condição do ser humano antes de experimentar a sua salvação? Em que condição ele está? Em que situação ele se encontra? Simples. Em primeiro lugar, ele está morto em delitos e pecados. Em segundo lugar, ele é um escravo do mundo, do seu sistema de valores que existe no mundo. Ele é dominado pelo diabo. Ele é escravo da carne. Ele está sob a ira, sob a indignação de Deus. Então, é assim, meus irmãos. É dessa forma, minhas irmãs, que Deus descreve o homem sem Deus, o homem sem salvação. Isso não significa dizer que pela graça comum de Deus, ele não possa fazer coisas boas. Pode, mas não no sentido espiritual, mas não no sentido salvador, mas não no sentido de agradar verdadeiramente a pessoa de Deus. Não, jamais. E é justamente por causa disso, é justamente pelo fato de nós estarmos nessa situação, que Deus ele se revela graciosamente para nos salvar, para nos redimir em Cristo Jesus. E a partir do momento, meus irmãos, a partir de um instante, minhas irmãs, que a gente compreende essa realidade, que a gente entende essa condição, algumas lições a gente pode extrair para as nossas vidas enquanto crentes, enquanto salvos em Cristo Jesus. E quais são essas lições? Quais são essas verdades? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que somente o poder de Deus pode nos tirar, como de fato nos tirou, dessa triste situação
que nós vimos aqui sendo relatada por parte do apóstolo Paulo. Foi por isso que Paulo falou acerca do poder de Deus, final do capítulo 1, versículo 19 até o versículo 23. E aqui ele traz um exemplo prático de como Deus ele é poderoso. E aqui ele traz um exemplo prático da eficácia do poder de Deus, porque tem condição de mudar completamente todo esse quadro. Se nós estarmos mortos em delitos e pecados, se nós éramos escravos do mundo, se nós éramos dominados pelo diabo, se nós estarmos sendo escravos da carne, se nós estarmos sendo objetos da ira de Deus, o poder de Deus nos transforma para que todo esse quadro triste, ele se reverta e agora nos tornemos filhos amados de Deus, filhos amados do Senhor. É por isso que é um grande poder, meus irmãos. É por isso que é uma grande força, minhas irmãs, que Deus opera na nossa vida, que Deus opera no nosso espírito, através da pregação da palavra, para poder promover essa mudança, para poder promover essa salvação. E hoje eu, você, todos nós possamos ter certeza da redenção nas nossas vidas a partir de Cristo Jesus. Não é coisa de só menos não, meus irmãos. Não é coisa de só menos não, minhas irmãs. É uma verdadeira cirurgia espiritual, é uma verdadeira mudança espiritual. Não é à toa que a Bíblia fala da salvação como sendo uma regeneração, um nascer de novo, conforme Cristo ensinou a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Então, foi esse poder que graciosamente Deus operou na minha vida, Deus operou na sua vida, Deus operou na nossa vida, mudando a nossa sorte espiritual e fazendo com que hoje nós pudéssemos estar vivificados espiritualmente, pudéssemos estar em comunhão com Deus, pudéssemos fazer parte da família de Deus, pudéssemos ser reconhecidos como de fato nós somos, como filhos e filhas de Deus. Louvado seja o Senhor por essa grande bênção, esse grande benefício em relação às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, entendamos que é somente o poder de Deus, através da pregação do Evangelho, que tem a capacidade, que tem a força de mudar essa condição, fazendo com que a salvação torne-se realidade em nossas vidas. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, não nos orgulhemos daquilo que nós somos hoje, porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos desfrutando do que nós desfrutamos hoje em Cristo Jesus. Não nos orgulhemos daquilo que nós somos hoje, porque se não fosse a graça de Deus, jamais nós experimentaríamos aquilo que nós somos hoje em Cristo Jesus. E isso é uma lembrança que deve estar sempre sendo feita em relação às nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, na medida que passa o tempo da vida cristã, a gente vai se arrogando, a gente vai se vangloriando, a gente vai se orgulhando de determinadas coisas na nossa vida. E sobretudo quando a gente evolui na carreira cristã, obtemos mais conhecimento da palavra, fazemos algumas coisas em benefício do reino do Senhor, crescemos em termos espirituais. Se nós não tivermos cuidado, acontece conosco aquilo que acontece com muitas pessoas, de nós estarmos orgulhosos em termos espirituais. E aí, como eu sempre gosto de pensar, e aí como eu sempre gosto de dizer, se tirar a graça de Deus na nossa vida, nós nos igualamos àquilo que nós éramos antes de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, só tem uma explicação, só tem uma palavra: é a graça, a graça, a graça e a graça. Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença foi a graça de Deus operada na nossa vida, porque se não fosse essa graça, se não fosse esse favor imerecido, nós estávamos mergulhados nos nossos delitos e nossos pecados, talvez abraçados com a idolatria, seguindo com certeza no curso do mundo e talvez até envolvido com o misticismo, assim como acontecia com os efésios. E o que é que explica essa mudança? O que é que explica essa transformação? A graça de Deus, a graça do Senhor em relação às nossas vidas. Então, para um cristão, não há lugar para orgulho. Para um cristão, não há lugar para vanglória. Se somos o que somos, se temos o que temos, se fazemos o que fazemos, nós o fazemos, nós temos, nós somos, pela graça de Deus em nossas vidas.
Não nos esqueçamos jamais desta verdade. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, confiemos na graça de Deus, porque ela vai estar presente nas nossas vidas até a consumação da nossa salvação. Confiemos na graça de Deus, porque ela estará presente em nossas vidas até a consumação da nossa salvação. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente cai num grande engano de pensar que a nossa salvação, como de fato é pela graça, mas depois o desenvolvimento dela é pela nossa própria força, é pela nossa própria capacidade, é pela nossa própria condição. Não. Fomos salvos pela graça, continuaremos a viver pela graça até a consumação da nossa salvação. Se Deus dispõe em nós o maior interesse de estudar a sua palavra, se Deus nos faz enxergar a importância da oração, se nós nos deleitamos por entrar na presença de Deus, se nós nos envolvemos com afinco em relação à sua obra, se nós procuramos amar os nossos irmãos em Cristo, assim como nós nos amamos, enfim, qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa, minhas irmãs, que porventura nós façamos ou deixamos de fazer, nós só o fazemos, só deixamos de fazer por causa da graça de Deus. Não confie na sua carne, não confie na sua vontade, não confie na sua disposição, não se estribe nos seus feitos, nas suas realizações. E quando eu falo isso, eu me refiro no sentido espiritual. Estou nem me referindo à questão material, à questão familiar, à questão secular. Não, eu estou me referindo à vida cristã propriamente dito. Então, a salvação começa pela graça, ela vai continuar sendo vivida pela graça, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, mas confiados na graça de Deus, que há de continuar sendo operado no nosso coração, há de continuar movendo os nossos corações, para que pela graça a gente possa concretizar a nossa caminhada terrena e enfim adentremos as mansões celestiais. Confiemos, meus irmãos, na graça de Deus, clamemos por essa graça, insistamos diante de Deus em nossas orações: dá-me graça, dá-me graça, dá-me graça, dá-me graça. A salvação começa pela graça, ela tem que seguir pela graça e ser consumada pela graça, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em último lugar, meus amigos, minhas amigas, diante de tudo isso que nós falamos, diante de tudo isso que nós expusemos, o que é que fica de lição para você? O que é que fica de desafio para você? Simples. Clamem para que Deus derrame essa graça salvadora, para que Deus derrame essa graça redentora na sua vida. Diante de um quadro terrível, diante de um quadro triste que a Bíblia expõe acerca da condição do homem e da mulher sem Deus, você não tem condição de você mesmo, pela sua própria vontade, pela sua própria disposição, de se chegar a Deus e experimentar da salvação. Você está morto em delitos e pecados. Você está escravo do mundo. Quer queira, quer não, você é dominado pelo diabo. Você é escravo da sua carne. Você está sob a ira de Deus. E o que é que pode mudar essa situação? O que é que pode mudar esse terrível quadro? Clame para a graça de Deus se revelar na sua vida. Clame para que a graça de Deus se manifeste na sua vida, para que Deus possa lhe vivificar em termos espirituais, para que Ele possa lhe abrir a visão e você enxergar a beleza de Cristo, nosso Salvador, para que Ele possa lhe conceder discernimento espiritual. E na medida que você lê ou ouve a palavra, essa palavra fale profundamente no seu coração, mude o seu interior, reabilite os seus sentidos espirituais, transforme o seu coração de pedra num coração de carne, dispõe os seus passos para andar na palavra do Senhor, fazer a sua vontade, buscar a sua presença. É somente a graça responsável por toda essa mudança, e cabe a você fazer isso, clamar. E eu lhe digo uma coisa: na medida que você tiver essa disposição,
Na medida que você tivesse interesse, já é indício que a graça de Deus está trabalhando na sua vida. E ela vai continuar trabalhando, e ela não vai parar de trabalhar até Deus consumar o seu plano redentor na sua vida. Então peça, clame, para que assim, a exemplo que aconteceu conosco, você também experimente essa bendita salvação. Você também saboreie essa graça, esse favor imerecido, e você possa viver uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe. O Deus de toda graça, o Deus de todo favor imerecido, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.